Pessoal, aqui é Ailton Santana, Davenport Realty, de novo aqui. Quase falei again. Inglês e português. Mas, enfim, eu estou vendo aqui, eu postei um comentário sobre os preços, né, dos imóveis e gerou um pouco de controvérsia. Então, eu vou cobrir um pouco do assunto em relação a preços e eu vou dizer assim, eu não tenho bola de cristal, né? Eu não posso prever o que vai acontecer com o mercado, né? Tem gente mais esperta que eu aí dando comentário e eu posso repassar a vocês e aqui eu sempre não vou ficar fazendo conversa aqui de vendedor. Eu vou passar a realidade e acho que o importante é que vocês tenham condições de saberem o que está acontecendo no mercado e tomar a decisão baseado com informação correta e não com estimativa ou chute, né? Não vou dar chute aqui, é questão de fatos. Então, o que muita gente está dizendo, né? A gente muito especialista, né, está dizendo é que os preços podem sofrer uma correção em breve. E aí você vai ver economistas aí que previram as outras bolhas, né, estão dizendo, mas eles já estão dizendo que o cenário para ter uma correção de preços já está acontecendo desde 2020 e até agora não está acontecendo. Então a gente fica pensando o que foi que desfez essa correção que era para, ou está atrasando essa correção, né? E basicamente é Covid, né? Então, Covid e todos esses outbreaks, esses surtos que estão acontecendo de Covid estão causando com que essa tal bolha não estoure agora, né? Mas tem uma série de fatores aí que você tem que ver em relação ao mercado local, né? Mesmo que ele diga que vai ter uma correção, quando é que essa correção vai acontecer? Não dá para você chutar, né? Assim, não dá para você acertar, para você chutar, mas não dá para você acertar com precisão. Se você souber exatamente a hora que essa bolha vai estourar, seria ótimo, né? Se você tem uma casa para vender, você vende antes da bolha estourar e aí compra depois que a bolha estoura. Seria perfeito isso, mas infelizmente eu queria muito que isso acontecesse. Mas infelizmente a gente não tem como dizer 100% que é isso que vai acontecer e quando vai acontecer. Análises é que o preço vai subir 10% esse ano. A gente teve a primeira reunião do Banco do Canadá desse ano para decidir sobre a taxa de juros e eles decidiram manter a taxa de juros. E uma série de fatores, mas decidiram manter. Muitos dizem que foi por causa da iminente guerra na Ucrânia e outros fatores, mas o Banco do Canadá acha que necessita ter essa taxa de estar baixa para continuar esse caminho do crescimento. Então, com isso, um dos principais fatores dos preços estarem assim altos é a questão da taxa de juros, está se mantendo muito baixa. E com certeza isso atrai muito investidores. Eu estava no grupo do Facebook dizendo isso, né, que hoje assim 30% dos compradores de casas, de imóveis novos, são investidores. Agora, no momento que essa taxa de juros começa a subir, pode ser que não vale a pena para o investidor para continuar investindo. E eu vou deixar essa conversa para um outro vídeo, porque isso foi só uma introdução, porque existe o mercado agora, né, em janeiro, houve uma subida maior ainda, né, foi 6%, e o preço de uma casa detached média aqui na região de Waterloo está chegando aí a 1.100.000 e daí para cima. Eu mesmo hoje estava num multiple bid aí, que não sei qual vai ser o resultado, mas com certeza o meu cliente não quis dar mais do que 700 mil num imóvel que é uma stacked townhome. Se vocês sabem o que é uma stacked townhome, é aquela casa que tem 3 andares, o andar de baixo, né, que é o basement mais ou menos, é um morador e aí o térreo e o segundo andar é um outro morador. Então era uma casa de 3 quartos aqui na Ottawa Street, em Kitchener, e listada a 600 mil, 599.999, mas eu tenho certeza que essa casa seria vendida a 700 mil.
Quando eu vi que tem 16 ofertas nessa casa, aí eu já vou te dizer que essa casa vai ser vendida aí a 720 ou para cima. Vamos ver, essa semana vai sair o resultado, né? Quando depositar o cheque, sai o valor e aí a gente vai ver se eu estava certo ou não. Mas com 16 ofertas eu acho que não vai ser muito diferente disso. Mas falando sobre o preço, né? Se você está dando mais de 700 mil numa Stact, Townhome, são 6, 7% aí de aumento só em janeiro. No momento que a taxa de juros subir, aí você vai começar a ver o preço estabilizando um pouco mais. Mas como eu já falei em outros vídeos, como tem uma demanda muito alta, esse preço para cair vai ter que acontecer uma coisa muito ruim na economia, né? Por enquanto eu acho que o preço vai meio que ficar, e vai dar esse pico agora, porque não tem muito imóvel no mercado, já começou a subir, porque dezembro foi terrível, típico, né? Típico de fim de ano, janeiro já começou a ter mais imóvel disponível, fevereiro está tendo mais, então assim, o preço vai ter mais oferta, esses compradores vão estar mais espalhados, mas não se esqueçam que tem aqueles outros compradores que estão esperando o mercado do Spring, né, da primavera, para entrar. Então, a concorrência, vamos ver com quanto que isso vai ser diluído. Vai ser muito interessante o mercado do Spring Market, já que a gente vai ter um aumento da taxa de juros, vai ter um aumento de oferta de imóveis e vai ter um aumento da quantidade de compradores. Então, vai ser uma soma de fatores aí muito interessante para acompanhar. Agora, quanto em relação à bolha, né, que eu estava falando, a questão toda é, quando a bolha estourar, para que preço as casas vão? Né? Você não tem como dizer, tem gente que está dizendo 20%, né? Aí eu escutei aí, 20% seria uma correção razoável para os preços. Mas a verdade é que onde mais houve valorização, quer dizer, quanto maior a altura, maior a queda, né? Então, onde os bairros que tiveram mais valorização vão sofrer mais queda, uma queda maior em relação ao valor do mercado. E para onde que ele vai, geralmente, e aí num dos vídeos que eu tenho, vocês podem ver aí no YouTube, tem um vídeo que eu mostro que tem uma inclinação da curva, né? Ela estava até 2017, ela estava mais ou menos a 8%, né, por ano, e aí quando passou de 2017, 2018, aí foi para 13% ao ano, que é elevado historicamente 5,5%, é quanto os imóveis valorizam. E aí depois que aconteceu o Covid, aí pronto, né? Aí 2020 foi 30%, aí outro 18% no ano passado, alguns lugares até mais, e agora em 2022 estão dizendo 10%. Quer dizer, então, os preços continuam subindo, mas assim, a curva tá ficando cada vez mais íngreme, né? Tá mais acentuada. Então, quando cair, se corrigir 20%, vai voltar os preços de quando? Então vai voltar ao preço do início de 2021, que não era tão ruim assim, se for 20%. Mas eu acho que a gente tem que acompanhar a curva e fazer, geralmente o que faz, né, a gente faz uma linha, né, do 13%, né, já que estava 13% antes do Covid, né? Então a gente faz a continuação e aí o preço cai naquele ponto da linha. Então é aí que a gente tem que dar uma olhada quando os preços caírem, né? Ele faz o mercado, historicamente, quando a bolha estoura, faz uma correção para o normal que o mercado iria prosseguir. Então, vamos ver, eu não sou adivinho, não tenho bola de cristal, mas eu posso dizer a você o seguinte, eu fiz um estudo sobre os bairros da região, né, de Kitchener e Waterloo, que bairros tiveram mais valorização e menos valorização. E aí, esses bairros, se você comprou casa antes de 2020, né, o Covid começou lá o lockdown, tudo foi em abril, de março de 2020, e se você comprou casa assim, antes de acontecer toda essa pandemia, você sabe quanto que a sua casa valorizou? Você não tem ideia, talvez você vá cair para trás aí, né? E eu não vou dizer todos os bairros, mas eu vou dar a ideia dos bairros que tiveram maior apreciação e os bairros que tiveram menor apreciação. Ninguém perdeu valor, isso aí já, com certeza, né? Todo bairro teve ganho, mas você vai estar surpreso com alguns números aqui, né? Então, começando com os bairros que tiveram maior apreciação. O campeão foi a área de Alpine Village e Country Hills. Se você não sabe exatamente onde é que é essa área, eu vou dizer para você, assim onde tem a Strasbourg Road com a Ottawa
né? É daquele lado, e aí você vai até a Homer Watson, né? Dali até a Homer Watson, então assim, entre a Strasburg e a Homer Watson é onde você está vendo a maior apreciação. Em 3 anos não, né? Por conta que abril de 2020, até agora, até janeiro de 2022, pelo menos 2 anos, 92%. Tá bom? 92% em 2 anos o imóvel aumentou aqui. Então se corrigir 20%, porra, tá, ganhei 72%. Bom, né? Não pode reclamar, né? Ainda tá ganhando dinheiro, mesmo que você venda seu imóvel. Né? E aí, o segundo lugar foi Victoria Hills. Victoria Hills é onde você tem ali acho que é Fisher Hallman com Highland, e aí você vai, assim, pega um pouco ali, né, até a Westmount. Pega a Victoria Road ali até a Westmount, e aí você sobe até Glasgow. Então, naquela área ali que você teve uma apreciação. Então, só para dizer bem claro, né? Você pega ali a rua de baixo é a Victoria Road, aí você vai até a Glasgow, né? Norte e sul, direção leste-oeste, aí você vai dar... ali, Fisher Hallman um pouquinho mais assim para leste, né? Eu até não estou me lembrando o nome da rua agora, mas é um pouquinho mais para a esquerda da Fisher Hallman, você está indo para o norte, né? O brasileiro, oeste, né? O brasileiro é meio ruim de direção, quando chega aqui demora um tempo para se acostumar, o que é norte, leste, oeste. Então assim, a oeste da Fisher Hallman um pouco, até a Westmount e subindo ali até a Glasgow, na Victoria até a Glasgow. Então essa área aí teve 91%. 91%. Depois, no terceiro lugar, foi Fairview Kingsdale. Fairview Kingsdale é onde tem ali o Fairview Mall, né? Dali você vai até a Highway 8, né? Pega ali aquela... Tem até bastante edifício ali, né? Na Kingsdale, e aí aquela área que, assim, de um lado tem a Highway 8, aí tem o Fairview Mall, e aí você sobe um pouco ali até aquela highway ali perto do Alpine Country Hills, né? Então, que ali vira 85, né? 7, 8, 85, uma numeração meio maluca, mas aquela área também teve 90%. Outra área que também ganhou 90%, Laurentia Hills, Country Hills West, que é o quê? É aquela parte que vai da Strasburg, só que para o outro lado, né? Alpine Village Country Hills é da Strasburg para Homer Watson. A Laurentian Hills Country Hills West é onde tem a Strasburg, quando você vai até a Trusler. Então você passa da Fisher Hallman, continua ali onde tem a Activa e vai até a Trusler, onde tem aqueles condomínios. Então tem até a Activa está construindo aquela nova subdivision ali, né? Então essa região também teve 90%. E aí as outras, tem aí algumas aí que tiveram 90%, 89%, 88%. Grand River North, Bridgeport, que aí sim, essa é a primeira que valorizou mais na região, assim, você pode dizer que é o Waterloo ali, né? Bridgeport, que é aquela região que é assim, depois do outro lado do rio, onde tem a Bingham, você passa para o outro lado e tem uma região que a gente chama de Bridgeport. Você pega a Bridge Road, passa onde tem a Lancaster Smokehouse, tem aquela ponte que passa pelo Grand River, e aí aquela região ali, que é até uma região meio escondidinha, assim, que tem bastante casa bonita ali. Então aquela região ali também é uma que teve uma grande valorização, né? Então essas são as maiores valorizações. Em relação às menores, quem ganhou menos? Então antes de falar das que ganharam menos, essas que tiveram maior valorização estão propícias a sentirem maior impacto quando essa tal da bolha se estourar, quando estourar, se vai estourar, essas teriam as regiões com maior impacto. Agora, quais as tiveram menor valorização? Surpreendentemente, eu vou falar, o último lugar eu vou deixar para o final, mas tem Lakeshore, Parkdale, ali em duas regiões de Waterloo, né? 3 até, vou botar tudo junto, né? Herbsville, Laurel Woods, que é uma região que muita gente gosta daquela região por causa da escola, né? As escolas lá são muito boas, é na parte oeste de Waterloo, aquela teve uma apreciação de 61%. Outra que teve 61% é o que chama de Upper Beechwood, Beechwood West, que é um pouco mais para baixo, onde está Herb Street com a Fisher Hallman, indo em direção a Iron Needles, né? Aquela região também teve uma valorização pequena. Outra que teve, essa foi 61%. Lakeshore e Parkdale, que é
Lakeshore Parkdale, onde é que é isso? É acima de Laurelwood, né? Então aquela região ali, ou seja, toda aquela região ali oeste, meio para o norte, noroeste de Waterloo, aquela região ali teve uma menor valorização. Mas é uma região que naturalmente os preços já são mais altos. Então, se subir muito mais do que já está, seria um pouco surpreendente de você ver, né? Outras regiões que também não tiveram muita valorização, e aí você vai ter uma... Eu estava falando de regiões que teve 61%, 59%, agora a gente vai falar de região que teve 50%, 52%. Baden, St. Agatha, Wellesley, todas essas cidadezinhas pequenas a oeste de Kitchener-Waterloo, né? Wellesley, Baden, Phillipsburg, Kingwood, St. Agatha, toda essa região teve 52%, 50%. E agora o último colocado, que você pode se surpreender, é Hidden Valley e Pioneer Tower. 38%, só teve aumento de 38%, porque também é uma região que já é cara. É uma região naturalmente muito cara, já, historicamente, você vai ver até notícia aí no jornal que fala sobre a valorização dos imóveis, essa região sempre foi a mais cara. Então, a mesma situação que eu falo do Herbsville e do Laurelwood, uma região que já é muito concorrida, já é muito cara, se mesmo nesse momento de crise, você vai ter uma apreciação, mas não vai subir tanto quanto outras regiões, né? Então, eu diria que essas regiões que eu falei estão um pouco menos suscetíveis a uma crise, né? Claro que o preço vai cair, mas vai se manter num nível, o impacto não vai ser tão grande quanto teria num Alpine Village, Victoria Hills ou Kingsdale. Então todas essas áreas seriam as áreas de destaque, tanto para as que valorizaram mais e as que valorizaram menos. Mas é interessante que o que valorizou menos, assim, disparado menos, foi Hidden Valley. E mesmo Hidden Valley, que teve menor valorização, você imagina que tipo de investimento que em 2 anos te dá 38%, né? Então, valeu a pena, né? Então é isso. Então essas são as regiões. E eu espero que tenha... não sei se vocês ficaram muito surpresos com os valores, né? Mas o imóvel valorizar 92% em 2 anos, você fica até pensando, alguma coisa está errada, né? Mas é muita competição, muita concorrência, juros baixos, como eu falei, né? Não tem muito imóvel, as cidades aí, Kitchener-Waterloo, preferindo que se construa edifício. Então, os imóveis nessas áreas começam a ganhar muito valor, né? Então, espero ter ajudado. Qualquer pergunta aí, tamo junto. Um abraço.